Bom Genuíno. dia, Mauro. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia, Rebeca. E eu queria agradecer a manifestação do Plínio, dizer para você, Mauro, que o seu artigo ontem, publicado no blog Fórum, e a sua manifestação lendo a nota que eu estou apresentando, devido às deformações da minha intervenção no DCM, eu agradeço essa maneira como a mídia alternativa, a mídia democrática, dá espaço para essa discussão, porque a mídia corporativa é a mídia do status quo, do regime, do imperialismo, que faz coro com essa tática de atacar, de deslegitimar e de amedrontar as pessoas. Eu estou tranquilo, calmo, e vamos enfrentar mais esse obstáculo, mais esse empecilho. E agradeço a todas as manifestações que eu tenho recebido ao longo desses 2 dias em relação a essa manipulação e a tentativa de intimidar as pessoas. É uma tática de intimidar para as pessoas ficarem passivas diante desse genocídio que está sendo praticado pelo governo de Israel. Você viu a última declaração do ministro dizendo que tem que extinguir tudo e botar os palestinos numa ilha isolada. Quer dizer, o que falta? É o que eles estão fazendo. E as pressões, os movimentos, as manifestações que aconteceram na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, são muito grandes. E o governo de Israel está isolado, porque além da ação da África do Sul com o apoio do governo brasileiro, tem a ação de vários governos, de várias entidades. Então, eu acho que nós estamos numa luta dura. Por quê, Mauro? Ficar calado diante do que estão fazendo com o povo palestino, com o número de mortes, mais de 20 mil mortes, 7 mil desaparecidos, crianças, mulheres, 70 mil pessoas feridas. Quer dizer, como é que a gente pode assistir tudo isso e achar que isso é normal? Não é. Eu aprendi na minha vida, adiante das atrocidades, se manifestar. E eu me manifestei e estou deixando claro que isso não tem nada a ver com antissemitismo nem contra o povo judeu. Estou me referindo ao governo, a quem promove a guerra de extermínio contra o povo palestino. Sim. Deixa eu explorar, então, um pouco esse tema contigo, Genuíno, aproveitar que você entrou nele. O governo do Netanyahu, nos últimos dias, demonstrou, e a própria figura do Netanyahu, um endurecimento maior. Né? Não sei se você acompanhou ontem os apelos de eurodeputados, União Europeia tentando fazer uma cúpula pela paz com os países árabes, a tensão com as famílias daqueles que têm pessoas em Gaza, fruto ainda lá do 7 de outubro, está muito forte em cima dele. Os Estados Unidos, os Estados Unidos jogam, né, com a sua dubiedade, mas eles têm colocado algum tipo de pressão. O que você vislumbra daqui para frente, em um ano eleitoral? A gente estava aqui, o Mauro me fez uma pergunta super difícil. Trump e Biden, qual vai ser a diferença com relação a esse mundo que em grandes conflitos? Como que você está vendo esse ano de 2024 nesse sentido? Trump e Biden, a diferença vai ser mínima e eu concordo com o Mauro. Segundo, eu acho que a tendência, Ana, é uma agudização da crise no Oriente Médio e a pressão do Zelensky para colocar novamente a Ucrânia na agenda da política internacional. Esse processo de reformulação da ordem mundial, que tem na guerra um elemento detonador, mas tem também a crise econômica, a crise da extrema-direita que cresce na Alemanha, a crise na Espanha, a crise da Itália, eu acho que o mundo vai entrar num processo de conturbação. E a guerra do governo de Israel contra o povo palestino é a ponta desse iceberg diante de um aguçamento da crise internacional. Por isso que é fundamental
a esquerda mundial, os democratas, a todos que defendem os direitos humanos, a todos que defendem os valores civilizatórios da democracia, da liberdade e da justiça, somar força com todos os caminhos, com todas as iniciativas para pressionar o governo de Israel e o imperialismo americano a ceder, a conter, a barrar o caminho do genocídio. Isso é uma luta. E quando a gente cita o exemplo da África do Sul, todo mundo sabe como foi importante, além da resistência dos africanos do Sul, a opinião pública internacional. Então, é uma questão da opinião pública internacional nesse momento. É fundamental barrar esse caminho, interromper esse caminho, porque a tendência não é uma aceitação passiva por parte do governo de Israel. Há uma determinação. E, na medida em que a crise interna se aprofunda em Israel e o Netanyahu fica enfraquecido, ele tenta compensar esse enfraquecimento com a maior violência contra o povo palestino, agora também estendendo para a Cisjordânia. Portanto, há uma possibilidade, lamentavelmente, de esse conflito se estender regionalmente, o que é uma situação perigosíssima. Mas do jeito que as coisas estão andando, a impotência da ONU, a falta de uma iniciativa de estadista no mundo que possa mudar essa rota, essa agenda, eu acho que nós estamos diante de possibilidades, vamos dizer assim, de radicalização, de barbaridade, porque o que está acontecendo, veja bem, com a questão climática, com a questão alimentar, com a questão energética, com a guerra, com a alta concentração da acumulação capitalista, com a crise que é profunda nos Estados Unidos. A crise dos Estados Unidos é muito profunda. Veja bem, eles vão provavelmente eleger um presidente da República que está condenado. Então, é uma situação delicada. E numa crise como essa, e a gente aprendeu isso na crise que antecedeu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ou surge um movimento de esquerda, progressista, alternativo, com propostas claras, ou então nós vamos ficar assistindo o desastre humano, a barbárie. Então, essa é a coisa que me preocupa muito diante dessa escalada. Nós estamos diante de uma escalada. E aqui no Brasil, para terminar, você tem uma mídia corporativa que faz coro com a mídia do imperialismo americano e da visão do Estado de Israel. Até hoje eles publicam a visão, guerra de Israel contra o Hamas, guerra de Israel contra o Hamas, não é contra o povo palestino. E a partir daí vem toda a tentativa de legitimar a ação bélica, a ação violenta contra o povo palestino. E os números falam por si só, as cenas falam por si só. Portanto, nós estamos entrando num período de grandes dificuldades, de grandes obstáculos. E é tanto que eles tentam intimidar e calar essas vozes que se levantam, tanto aqui como em outras partes do mundo, forçando o governo de Israel a ceder e a defender a paz, a negociação e o fim da guerra. De fato, impressionante a similitude entre a ação do sionismo e a ação da extrema-direita. É muito, muito similar o método de ambos e me parece que... Concatenada, né, Mauro? Concatenada. É a visão da guerra híbrida, para destruir reputações, intimidar pessoas, criar relações de desconfiança, inclusive no âmbito da esquerda, é importante deixar isso claro, para dificultar essa aliança progressista, democrática, de solidariedade, à autodeterminação dos povos e à libertação nacional do povo palestino. Agora, o nervosismo e a agressividade das entidades sionistas aqui no Brasil, lideradas pela CONIB, Genuíno, aumentou depois que o governo Lula saiu de uma posição de relativa neutralidade e apoiou a posição da África do Sul, apoiou a iniciativa da África do Sul no julgamento na Corte de Haia. E há 2 dias atrás, inclusive, saiu um artigo, 3 dias atrás, dia 20, um artigo na Folha de São Paulo do Mauro Vieira, muito expressivo, muito expressivo. Olha só um trechinho do artigo do Mauro Vieira.
são mais de 24 mil mortos, dos quais 70% mulheres e crianças, em pouco mais de 100 dias de operações militares. Há ainda graves relatos de cerceamento de acesso a serviços básicos e obstáculos à prestação de assistência humanitária em cenário de ampla destruição da infraestrutura civil de Gaza. Diante da grave situação no terreno de Gaza, que inclui alarmantes cifras de 142 funcionários da Agência Humanitária das Nações Unidas e cerca de 100 jornalistas entre os mortos, parece-nos fundamental que o principal órgão judiciário da ONU se manifeste. O artigo dele tem na Folha uma série de fotos que a gente nem pode mostrar aqui. Se a gente mostrar aqui, o YouTube nos tira do ar, né? Tamanha a dramaticidade dessas fotos. Mas parece que houve uma mudança de qualidade na posição do governo brasileiro, né, Genuíno? Positiva, né? Eu acho que sim. Por isso que há uma ofensiva dos porta-vozes, através da grande mídia, tanto em relação à posição do governo Lula de estar junto com a África do Sul, em relação à questão do processo das fake news, da Lava Jato, em relação ao plano a nova política industrial e a questão da Petrobras, a virulência com que eles estão tocando. Falar em projeto nacional, falar em mudanças estruturais, falar em soberania nacional, falar em programa de geração de emprego e renda, não está no radar dessa elite, dessa classe dominante. Portanto, eu acho que o governo Lula está recebendo avisos, está recebendo recado de que eles querem tutelar, eles querem testar o governo, para ver até onde o governo resiste. Porque se o governo demonstrar fraqueza, se o governo demonstrar algo dúbio, eles aprofundam a ofensiva, porque eles querem ditar o governo. Eles querem dar as regras de como governar o país. A ofensiva desses 4 itens é um exemplo claro. Por quê, Mauro? Porque ou as forças progressistas e a esquerda têm clareza de que para fazer um governo progressista tem que haver mudanças estruturais, não adianta a gente imaginar que vai ser uma parte da elite que vai fazer aliança conosco para mudar. Não vai. Que me desculpe o meu amigo José Disseu. Frente com parte da classe dominante para realizar reforma, não tem. Porque a última tentativa que teve de reforma por parte da classe dominante foi o Plano Cruzado com o Dilson Funaro. Depois daquilo ali veio a ofensiva neoliberal e eles se integraram a essa visão do capitalismo monopolista dependente e financiarizado. Ou a esquerda acumula força nas ruas, nas eleições, na mobilização e no debate político, então não adianta a gente colocar nossas fichas numa frente ampla, que, no meu modo de entender, perde a questão central, que é o programa de mudança. E a própria extrema-direita, ela fica à espera e que tenta se fortalecer para crescer diante da decepção do povo em relação aos governos progressistas. Portanto, nós estamos numa certa encruzilhada. Eles estão testando o governo Lula. Eu vi a entrevista do Haddad ontem, com toda a sua delicadeza, a sua diplomacia, a sua inteligência, mas eles pautavam o debate em torno da agenda. Ajuste fiscal, não privatização, manter a política financeira e, evidentemente, qualquer medida de projeto nacional, eles tentam pichar como algo antigo, ultrapassado, que não vai se viabilizar. Esses são os editoriais que estão sendo falados pelos porta-vozes através da mídia aberta. Precisa avisar o Biden disso, né? O Biden fez um programa de reindustrialização dos Estados Unidos com 1,9 trilhões de dólares. Eles não dizem, né, que o programa do Biden é programa velho, com roupa nova, tal, porque é basicamente o mesmo programa aqui do governo Lula, que é recursos do Estado para a nova política industrial. O Genuíno fez referência, Rebeca, já te passo nesse minuto, fez referência a este artigo do José Dirceu, publicado 2 dias atrás na Folha de São Paulo, Desafios da Próxima Década, em que o José Dirceu propõe a retomada daquilo que foi o projeto dele, na verdade, né? Originalmente lá da primeira eleição do Lula,
que é uma aliança ampla do PT com a burguesia para tentar implementar um programa de mudança. É a isso que Genuíno estava se referindo. Ele precisa combinar isso com a burguesia, porque a burguesia não está afim de fazer reformas estruturais, né, Mauro? Pois é. É isso aí. Rebeca. Vamos lá, Genuíno. Olha, você tocou aí com a Ana, né, sobre essa importância das eleições deste ano, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E tem um fator aqui gerando preocupação, foi tema da nossa discussão também no grupo. Eu vou colocar aqui, mas não é para divulgar, não, é só para a gente ver, porque uma coisa dessa não vale a pena a gente divulgar hora nenhuma. Mas Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro puxando, Genuíno, uma super live para o próximo domingo, 19 horas, ele e os filhos aí, estão fazendo uma campanha, o Carlos Bolsonaro e o Bolsonaro, o próprio Jair, fizeram um vídeo em conjunto, né? Postaram um vídeo com frames do Bolsonaro durante a campanha, dele no hospital, dele nas igrejas, né? Orando, enfim, toda aquela cena teatral que a gente conhece. Mas como que você faz a leitura disso? Porque essa live, eles alegam que vão falar sobre organização de base e ocupação de espaço. Como você faz a leitura desse movimento do Bolsonaro agora nas redes sociais? A leitura, Rebeca, é a seguinte. Primeiro, eles estão aí para vir com tudo para a eleição, tentar fazer uma espécie de revanche. Nós não podemos menosprezar a articulação da extrema-direita no processo eleitoral de 2024. Veja o que eles estão fazendo aqui em São Paulo com a candidatura do Ricardo Nunes, né? Portanto, nós não podemos menosprezar. É claro que eles vão enfrentar muitos problemas daqui para frente, os processos, delações por aí afora, tudo isso enfraquece. Mas há uma base real da extrema-direita. E a extrema-direita faz um combate permanente por dentro e por fora das instituições. Eu acho que as forças de esquerda deviam estar levando em conta a necessidade de fazer enfrentamento, de fazer confrontação. Nós ainda estamos numa política de simplesmente negociar. Temos que enfrentar, polarizar e, principalmente, dialogar com as ruas, com a sociedade, que eu acho que isso é fundamental. Se a gente ficar numa defensiva, numa acomodação, a extrema-direita começa a ocupar as ruas, eles são, vamos dizer assim, ousados, com tudo que tem ocorrido, você vê a posição deles no Congresso, a posição deles nas redes e a posição deles agora com esses fatos. Eles tentam, inclusive, com esses fatos, se antecipar diante de prováveis fatos negativos, notícias negativas. Então, o confronto com a extrema-direita está posto. Porque a extrema-direita, Rebeca, ela é filha do neoliberalismo. O neoliberalismo é quem incuba a extrema-direita. O neoliberalismo é uma incubadora da extrema-direita. A desagregação, a terceirização, a precarização, o individualismo, o sentimento de causa e impotência leva parte da população para a enganação, para a manipulação, e é isso que a gente está vendo na Argentina, viu? Na Argentina, está vendo na crise da segurança pública no Equador. Eu acho que esse é o grande problema, e eu acho que o governo Lula deveria se reposicionar a agenda e a tática de como defender essa agenda, tanto no Congresso como na sociedade, porque a extrema-direita, particularmente com a articulação do núcleo bolsonarista, vai querer ter um bom resultado eleitoral em 2024. E eles estão demonstrando, vamos dizer assim, determinação e ousadia. Nós temos que enfrentá-lo no campo da política e no campo da mobilização social. Ana? Muito bom, Genuíno. Obrigada. Ana com dificuldade lá com... Pronto. Abriu. Eu vou ter que sair, gente. Queria agradecer aí o Genuíno e manifestar também a minha solidariedade. Estamos sempre juntos e estamos aqui nessa luta, não só contigo, mas contigo, com o Breno, com a Helenira, com todos que estão enfrentando aí essa ofensiva fascista e dos sionistas, né, que estão organizados aqui no Brasil. Gente, até amanhã. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, Ana. Até amanhã. Que bom que você está de volta, viu? Valeu. Beijo, Ana. É isso aí. Genuíno, deixa eu te colocar uma questão.
Eu falei aqui ontem, no lançamento da nova política industrial, foi muito marcante a ausência do Haddad. O Haddad não estava presente lá. Ele disse que precisava ficar em São Paulo por conta do Roda Viva, mas o Roda Viva começava só às 10 da noite, né? Com jatinhos à disposição dele, daria para ele ter vindo, ficado participado ao meio-dia e depois ido para São Paulo. E o Mercadante e Alckmin assumiram o protagonismo ontem com a nova política industrial. Ontem à tarde já ouvi, da mesma maneira como tem os haddadistas que falam na candidatura do Haddad nos bastidores insistentemente, ontem os mercadantistas, talvez, já começavam a falar no Mercadante, né, como o grande maestro, não sei se vai ser ele ou se vai ser o Alckmin, da nova política industrial, como também futuro possível candidato a presidente. Você acha que já dá para caracterizar o governo Lula como essa característica, como essa bifronte, ou seja, um ministro da Fazenda mais financista, alinhado ao mercado, e um presidente do BNDES e um vice-presidente da República mais voltado a uma política desenvolvimentista? Ainda não dá, mas o Lula, como líder, como presidente da República, chefe de Estado e chefe de governo, deve agir para conter esse tipo de, vamos chamar assim, de fricção. Porque se a política econômica, nova política industrial, tem que estar no centro da política econômica do país, o ministro da Fazenda tinha que estar neste ato. Essa ideia de que você tem uma visão fiscalista versus uma visão desenvolvimentista, isso não vai dar certo. O governo ele tem que agir como uma unidade de direção, de ação política. Porque nós não vamos resolver o problema econômico pela visão fiscal. Aliás, o centro das intervenções do Haddad, eu acompanhei ontem o Roda Viva, ele explica bem, é inteligente, mas é centrado na questão fiscal. Numa crise como essa, a questão fiscal ela não pode ser o centro da política econômica. O centro da política econômica é a nova política de crescimento industrial. A questão fiscal, ela se relaciona, mas não pode ser o centro. E a ausência dele, eu acho que foi algo negativo. Porque, primeiro, passa uma leitura que você está corretamente fazendo. Segundo, passa uma outra leitura que é pior ainda. Se o ministro da Fazenda, que é todo poderoso, não estava presente, é que essa política não é para valer. Fica essa dúvida. Portanto, eu acho que o presidente Lula tem que evitar esse tipo de fricção. Não é bom, não é correto. A gente já viu isso, inclusive, em outros governos, não do PT. Isso não é bom. A política econômica é um todo. Ela se articula na questão econômica, do investimento, do papel do Estado, na questão fiscal. Eu achei que os discursos do Mercadante, do Alckmin, foram discursos corretos para colocar a relação Estado e mercado como elemento central para viabilizar a retomada do crescimento econômico. Se a gente não retomar o crescimento econômico, Mauro, como é que nós vamos gerar emprego, melhorar a renda? Só pela via fiscal não resolve, até porque o arcabouço fiscal impõe limitações para investimentos por parte do Estado. Portanto, eu acho que foi um fato negativo, no meu modo de entender. Não pode haver esse tipo de desculpa. Um jatinho, em 1 hora, resolve essa questão. Portanto, o Haddad querendo se preservar, se ele quer se preservar, e o governo, e o peso da política econômica. Para que essa política não seja uma política circunstancial, nem paralela, ela tem que estar no centro das preocupações da equipe econômica do Ministério da Fazenda. José Genuíno, imprescindível para a esquerda brasileira, um dos mais respeitados líderes da esquerda brasileira. O que se precisa fazer em relação a ele é isso, cerrar fileiras para confrontar o ataque dos sionistas a ele. Assim como a gente tem feito com o Breno, assim como a gente tem feito com a Helenira, com Karina Santos, assim como a gente tem abraçado os indígenas, o povo pataxó lá no sul da Bahia. Obrigado, viu, Genuíno? Obrigado mesmo. Agradeço, Mauro. Sempre que eu falo com você, eu me alimento de esperança, de energia para vencer os obstáculos. A minha vida é marcada por uma luta para vencer os obstáculos. Nunca tive vida fácil nesse enfrentamento, você conhece muito bem.
Um grande abraço, Rebeca. Até a próxima semana. Muito obrigado de coração. Um abração. Até lá. Toda essa solidariedade para você também.